arquitetura limpa, arquitetura hexagonal, arquitetura de camadas, arquitetura de package by features. Esses são um dos nomes que a gente utiliza quando estamos modelando as nossas camadas de aplicação dos nossos projetos, das nossas APIs. Mas afinal, qual é a melhor a se utilizar? Aí a grande resposta para isso é que, assim como tudo no mundo da programação, depende. Depende do projeto, depende da demanda dele, do quão grande ele vai ficar, quão complexo vão ficar aquelas regras de negócio. Porém, o tema do vídeo de hoje é arquitetura hexagonal e arquitetura limpa. Qual as diferenças e vantagens entre elas e como trabalhar com elas juntas. Mas primeiro, eu gostaria de falar um pouco mais com você que quer aprender a construir aplicações robustas mesmo saindo do absoluto zero. Eu quero te convidar a conhecer a nossa trilha do EPJ, onde você pode partir bem do início, aprendendo a trabalhar com Java, programação orientada a objetos, estrutura de dados, Java Streams, banco de dados relacional, não relacional, JPA Hibernate, Spring, arquitetura de camadas, MVC, até conteúdos mais complexos como Spring Web Flux, arquitetura de microserviços, arquitetura limpa, arquitetura hexagonal, integração cloud, deploy. Então, tudo isso na nossa formação do EPJ. E eu vou deixar o link aqui abaixo caso você se interesse em conhecer um pouco mais sobre a nossa formação. Então vamos lá, um dos conceitos mais fundamentais no desenvolvimento de software moderno, a arquitetura hexagonal e a arquitetura limpa. E a primeira característica que nós podemos falar entre eles é que ambos tratam de construir sistemas robustos, modulares, escaláveis e testáveis. Então, antes de pôr a mão na massa, vamos falar o que é arquitetura hexagonal, o que é arquitetura limpa e como nós vamos modelar isso no nosso projeto, trazendo ali os melhores benefícios entre as duas arquiteturas. Lembrando que o foco aqui vai ser de um projeto Java, mais especificamente Spring Boot, mas compreendendo aqui esse modelo arquitetural, você consegue trazer ele para qualquer tecnologia que você trabalhe. Você trabalha com Nest.js, você trabalha com FastAPI, Django, não interessa, você consegue trazer isso para a sua realidade. Então vamos lá, como eu falei, arquitetura hexagonal e limpa, ambos os modelos visam criar sistemas robustos, modulares e fáceis de manter. Eu ainda adicionaria aqui um testável, facilmente testável. Então vamos começar pela arquitetura mais antiga, que é a arquitetura hexagonal, ou como o nome na literatura, Port and Adapter Architecture, proposta pelo Alistair Cockburn, um cientista de dados bem conhecido no mundo acadêmico, que esteve presente inclusive no Manifesto Ágil, cujo grande objetivo dessa arquitetura era criar sistemas mais independentes de suas interfaces externas. Como assim? Basicamente, é resolver um dos maiores problemas do mundo do desenvolvimento de software, que é criar sistemas desacoplados. O acoplamento entre classes, entre dependências, é um grande problema em termos de manutenção e escalabilidade. Então, o que o Alistair Cockburn propôs foi separar a lógica de negócio dos detalhes de infraestrutura. Isso a gente vai ver aqui no nosso projetinho, tá? Como banco de dados, interface de usuário e integrações externas. E basicamente o que a gente tem aqui na arquitetura hexagonal não é desenvolver um hexágono, tá? O hexágono ele é uma metáfora para representar os componentes da forma que a gente vai estruturar o nosso projeto. Então, voltando aqui, esse hexágono ele é dividido em 3 camadas. Na verdade 4 se a gente contar os atores. Quem são os atores? São as aplicações externas. Na arquitetura limpa ele deixa isso um pouco mais explícito, mas basicamente os atores são aplicações externas que vão consumir nossa API, são sistemas ali front-end, por exemplo, alguma tecnologia de message broker como Kafka, RabbitMQ, tudo aquilo que vai integrar com a nossa aplicação. Já aqui na camada mais externa, nós temos os nossos adaptadores, que podem ser divididos aqui no meio como adaptadores primários e adaptadores secundários. Os adaptadores primários representam a camada que vai estar expondo a nossa aplicação. Então, por exemplo, a controller expõe as nossas rotas para aplicações externas. O nosso consumidor de um message broker, por exemplo, se a gente configura ali um Kafka consumer, então ele vai consumir de um tópico do Kafka. Esse tópico do Kafka, ele é um agente externo, ou vai consumir de uma fila de um RabbitMQ, por exemplo, tá? Ou vai receber algum e-mail também, pode ser alguma ferramenta SMTP. Ela vai representar tudo aquilo que vai entrar na nossa API, que vai interagir com a nossa API. Já os adaptadores secundários que estão aqui desse lado, é tudo aquilo que vai interagir com o back service. Então, por exemplo, um banco de dados. O nosso Entity Manager, por exemplo, vai consultar ali um banco de dados MySQL.
né? Ou um banco de dados Postgres. Então, ela representa ali a camada mais externa que vai consultar, né? Ou vai escrever, consultar algo fora da nossa aplicação. Ou também um e-mail adapter pode ser para enviar um e-mail, né? A nossa aplicação pode estar fazendo ali alguma integração com a ferramenta SMTP para fazer envio de e-mail. Ou também com alguma aplicação AMQP para enviar uma mensagem para uma fila do RabbitMQ, também pode ser. Então, tudo aquilo que sai da nossa aplicação é representada pelos adaptadores secundários. Tá, legal, mas é claro que a aplicação não entra pelo adaptador primário e já sai direto pelo adaptador secundário. Ela passa por regras de negócios, por algumas validações, por isso que existe a API, inclusive, intermediando tudo. Porém, como é que é feita a comunicação entre o adaptador e o domínio, a regra de negócio da nossa aplicação? Ela é feita via interfaces, ou como é chamado aqui na arquitetura hexagonal, as portas. As portas primárias é quem faz a comunicação entre os adaptadores e a regra de negócio, os adaptadores primários e a regra de negócio. Já as portas secundárias é quem faz a ligação entre a regra de negócio e os adaptadores secundários. Porém, um dos princípios da arquitetura hexagonal é a independência da regra de negócio, ou seja, os adaptadores primários dependem do núcleo da aplicação, das nossas services, das regras de negócio. E os adaptadores secundários também têm que depender do núcleo da aplicação. Agora veja bem, se a gente olha aqui de novo para esse fluxo, a gente pode imaginar, na verdade, algo vindo aqui da esquerda para a direita, correto? A gente vem aqui, os atores, os agentes externos interagem com a nossa API via adaptadores. Os adaptadores, através das portas, interagem com o nosso núcleo. E o nosso núcleo, a partir das portas secundárias, que são as interfaces, interage com os adaptadores secundários, que por sua vez interagem com as aplicações aí de backservice, né? Então a gente consegue ver algo assim da esquerda para a direita. Então, na verdade, seguindo em um fluxo natural, quem não depende de ninguém são os adaptadores secundários. Por quê? Os adaptadores primários dependem do centro e o centro depende do adaptador secundário. Legal, e como a gente resolve esse problema? A partir de inversão de controle, trazendo ali a arquitetura de inversão de controle, coisa que o Spring e o Nest.js trabalham muito bem, já costuma implementar isso quase que de forma natural. Então, com isso, a gente vai ter agora o adaptador primário dependendo do centro e o adaptador secundário dependendo do centro também. Já o centro não vai depender de absolutamente ninguém. Legal, agora você entendeu a arquitetura hexagonal, claro que eu falei aqui da forma mais objetiva que eu consegui. E agora vamos falar sobre a arquitetura limpa e como essa arquitetura mais nova, proposta pelo Uncle Bob, ou Robert Martin para os menos íntimos, traz ali uma proposta parecida, mas complementar à arquitetura hexagonal. A primeira coisa que você tem que entender é que a arquitetura hexagonal ela não define estrutura de pacotes, não define estrutura, na verdade. Tem gente que trabalha com a arquitetura hexagonal dividindo essa camada aqui em projetos diferentes, por exemplo. Um projeto para adaptadores, outro projeto para o núcleo e outro projeto para adaptador secundário, por exemplo. Tem gente que gosta de trabalhar ali dentro de uma mesma aplicação, fazendo a separação de pacotes. No nosso curso, inclusive, a gente fala sobre isso, né? 5 opções de designs para trabalhar com a arquitetura hexagonal. Então, a mais comum é a opção de design via pacotes, que é a que a gente vai mostrar aqui, né? Mas também ela não é a única. Então, com isso, abre-se uma margem para você trabalhar com outros tipos ali de code design, né? Outros modelos arquiteturais. Então, os mais famosos de você trabalhar junto com a arquitetura hexagonal é o DDD, o Domain Driven Design, o EAA e, agora de uma escola mais moderna, a arquitetura limpa. Então, é isso que a gente vai ver, como utilizar a arquitetura limpa junto com os fundamentos da arquitetura hexagonal. A arquitetura limpa, pessoal, ela tem uma ideia de criar uma aplicação altamente modular, organizada em torno de ciclos concêntricos, tá? Então, basicamente, ela também trabalha ali em módulos onde o núcleo da aplicação, que é a regra de negócio que ela chama aqui de entidades, a gente não vai chamar desse nome porque fica muito confuso para quem já trabalha com entidades ali da camada de domínio, de banco de dados. Essa regra de negócio, ela vai ficar completamente isolada também dos agentes externos, tá? Só que as entidades de domínio, que são as regras de negócio, elas são tão independentes, inclusive da infraestrutura, tá? Dos detalhes técnicos ou de infraestrutura, inclusive do framework. Isso aí já é uma pequena diferença da arquitetura hexagonal. Aqui a gente não vai trazer dependência do Spring Boot. A nossa regra de negócio, ela poderia ser, você poderia inclusive copiar o que está ali escrito na Service e colar em um projeto Quarkus, por exemplo. Um projeto ali trazendo Java EE também, né?
outros frameworks concorrentes do Spring Boot. Então a gente vai isolar, inclusive, das anotações do Spring. Nós temos aqui a presença dos casos de uso, que seriam ali bem semelhantes às portas, tá? Só que eles podem implementar regras, né? Aqui a gente não vai fazer dessa forma tão direta, tá? Quem vai implementar as regras ali de comunicação com os backservices vai ser os adaptadores secundários. Mas nos casos de uso da arquitetura limpa, elas são responsáveis por orquestrar a regra de negócio e interagir com a camada externa de forma controlada. A gente faz isso um pouquinho diferente, já trazendo alguns conceitos da arquitetura hexagonal. E mais externamente aqui no ciclo, a gente tem a interface de entrada e de saída, que podem ser também ali os controladores, repositórios que acessam os dados. Então aqui a gente também tem uma coincidência com a arquitetura hexagonal, né? Onde na camada mais externa a gente tem os bancos de dados, os controladores, os message brokers, as ferramentas SMTP. Então, tudo isso aqui presente na camada mais externa. E agora você pode estar se perguntando, tá, beleza, entendi que elas são semelhantes, porém elas são diferentes. Então, como essas duas arquiteturas se complementam? Então, você tem que entender, o importante aqui a gente destacar, que tanto a arquitetura hexagonal quanto a arquitetura limpa, elas vão compartilhar muitos princípios, tá? Então, elas priorizam e separam as responsabilidades, tá? Então, a gente trabalha ali com um conceito de solids, que é o SRP, né? Single Responsibility Principle, que é de você trabalhar com as responsabilidades únicas das nossas aplicações, tá? Das nossas regras de negócio. Independência das camadas de infraestrutura e modularidade, tá? Porém, elas também possuem algumas diferenças sutis que tornam ótimas para trabalharem juntas. Conceitos de portas e adaptadores. Beleza, na arquitetura hexagonal, nós temos a opção de portas de entrada e saída, assim como os adaptadores de entrada e saída também. Este conceito se encaixa perfeitamente com a arquitetura limpa, tá? Que também possui interfaces e implementações para controlar as comunicações entre a aplicação e suas dependências externas, que seriam aqui os nossos casos de uso, tá? Então é isso que a gente vai trazer ali na nossa estrutura de pacotes. Independência da lógica de negócio. Então a gente sabe que ambas as arquiteturas promovem a independência da lógica de negócio em relação aos detalhes da infraestrutura. E o mais importante que você tem que entender é que no nosso núcleo, né, onde a arquitetura limpa chama de entidade, na arquitetura hexagonal ela deixa aberta ali, né, chama de camada de domínio, a gente tem que entender que a regra de negócio ela não conhece, né, ou não se preocupa com os dados que serão persistidos ou enviados, né, para o mundo exterior. No momento que a gente tem ali na nossa regra de negócio um pessoas.save, passando um objeto pessoas, por exemplo, e a gente quer saber qual é o banco de dados que está sendo utilizado para salvar esse objeto pessoas, a gente não sabe. A gente não se importa com isso no momento que a gente está escrevendo a regra de negócio. E esse é o principal objetivo da arquitetura limpa e da arquitetura hexagonal, o desacoplamento da regra de negócio. Então a gente começa escrevendo as regras de negócio, se preocupando com a implementação e os testes, e o que vem depois pode vir depois. A gente pode definir isso depois e a gente pode até alterar e não impactar na regra de negócio. Então se eu tenho ali um ponto save e hoje ele está utilizando MongoDB, se eu alterá-lo para, por exemplo, um PostgreSQL, na regra de negócio, isso não tem que ter impacto nenhum, porque isso está abstrato para ele. Ele só sabe que vai salvar aqueles dados. O que vai fazer ali depois, a forma como vai ser orquestrado, vai ser processado, vai ser validado, o que vai ser feito depois de salvar, para ele não interessa. E é isso que tem que ficar bem claro para você. Não interessa. Flexibilidade e testabilidade. Tá? A união dos dois modelos aumenta a flexibilidade e a testabilidade do sistema. Como eu falei, a gente consegue começar pelos testes, aplicando ali inclusive uma metodologia de desenvolvimento chamado TDD, e se importar com o mundo externo, né? Quem está consumindo, o que vai fazer depois de processar a regra de negócio, só depois. Então a gente consegue começar desenvolvendo e pensar na infraestrutura somente depois de terminar o desenvolvimento. Isso é muito legal, ganha-se muito tempo de desenvolvimento fazendo isso. E organização em camadas. Na arquitetura limpa, eu adicionaria aqui que na hexagonal também, as camadas mais internas, domínio e caso de uso, não dependem, né, das camadas mais externas. Isso aí graças, inclusive, à questão da inversão de dependências. Tá? Já na arquitetura hexagonal, a estrutura de portas e adaptadores ajuda a reforçar essa separação. Quando combinadas, essa abordagem cria um sistema onde cada camada tem a função clara e bem definida. E agora, antes da gente começar a pôr a mão na massa, vamos ver aqui como vai ficar a nossa estrutura de pacotes.
Uma das formas que eu mais gosto de trabalhar, aqui pensando no nosso projeto Java, né, é dividir, a princípio, em 4 camadas mais externas. A primeira, a aplicação, domínio, infraestrutura e common. A aplicação é onde eu vou colocar toda a minha questão de adaptadores, onde eu posso, inclusive, dividir em adaptadores de entrada e adaptadores de saída. Os adaptadores de entrada, eu posso colocar aqui as controllers, eu posso colocar também um consumer, né, para um Kafka, para um RabbitMQ, ou até mesmo para um Spring Event. Então, posso deixar tudo aqui dentro dessa pasta. Já nos adaptadores de saída, a gente tem a implementação de repositórios e serviços externos. Quando eu falo de implementação de repositório, eu não estou falando, por exemplo, de uma interface de repositório. Eu estou falando aqui da gente ter a regra de aplicação, né? Então, essa camada ela vai chamar, por exemplo, um pessoa repository extends MongoDB repository. Tá? Só que antes disso ela vai fazer algumas validações. Esse objeto aqui pode ser salvo dessa forma. Esse objeto aqui, para ser salvo, tem que verificar um outro objeto ali no banco. Então aqui a gente tem a camada das regras de aplicação, não da regra de negócio. A camada de domínio, aqui é onde a gente separa o serviço, que é onde está realmente as nossas regras de negócio. E a gente separa também as portas de entrada e de saída. As portas de entrada é por onde os adaptadores de entrada vão se comunicar com o nosso núcleo, com o nosso domínio, tá? Onde estão as nossas regras de negócio. E as portas de saída é por onde a nossa regra de negócio, nossa camada de domínio, né, o nosso núcleo, vai se comunicar com os adaptadores de saída. Então fica aí bem simples de entender também. Já aqui na camada de infraestrutura, é onde a gente divide, por exemplo, a modelagem do banco de dados. Então aqui eu posso colocar os nossos repositories, né? um extend JPA repository, um extend MongoDB repository, um Redis da vida. Aqui a nossa modelagem de banco de dados, tá? Então as nossas entes, nossos documents. Aqui a configuração da nossa infraestrutura. Então posso colocar aqui uma classe de Web Security, posso colocar aqui uma classe de configuração do Swagger, uma classe de configuração do Kafka, posso colocar uma classe de configuração de algum serviço aí SMTP. Então tudo isso fica dentro dessa pasta. E aqui também fica a pasta Commons, todos os componentes e utilitários comuns que podem ser utilizados em qualquer camada. Por exemplo, um DTO. Um DTO ele pode ser utilizado aqui no adaptador de entrada por uma controller e ser processado aqui no nosso núcleo da aplicação. Já que a nossa aplicação ela não conhece o modelo, né, ela não vai poder de forma alguma ter conhecimento do framework e nem do nosso banco de dados. Então a gente tem que trafegar dados via objetos de valores, que são os records, né, as classes DTOs ali também, a gente consegue estar utilizando. E por último, o que eu esqueci aqui é a configuração da application. O que é essa configuração da application? A gente vai ver como isolar o nosso serviço do framework, mas isso vai dar algum problema quando a gente estiver no nosso adaptador de entrada para poder chamar a nossa camada de serviço, porque a gente não vai estar anotando ela com @service, @component, nada disso. Então a gente vai precisar de um orquestrador de beans. Então isso a gente vai colocar aqui no nosso application, né, dentro dessa pasta de configuração. Por último, e aí já mais conhecida, a gente tem o nosso resource, a gente coloca algumas pastas estáticas, alguns arquivos como application properties, e aqui também a nossa pasta de testes, isso aí também já é muito comum. Show de bola, pessoal! Então agora vamos ver essa implementação aqui na prática. Eu já deixei um projeto aqui criado, basicamente eu só peguei aqui no Spring Initializer do IntelliJ um projeto Spring Boot utilizando Java 21, Maven, MongoDB, tá? E só. Tá bom? Então a gente vai trabalhar somente com isso. Posso até colocar aqui um Lombok para facilitar, mas em termos de dependências é só isso daí. Então, voltando aqui a compartilhar a tela, vamos ao nosso projeto. Esse projeto, pessoal, eu chamei ele de Coding Book API YouTube, que basicamente é uma API que vai dar suporte ao nosso e-commerce, né, onde o pessoal pode comprar ali produtos digitais em relação a e-books. Tá? É uma aplicação que a gente desenvolve dentro da nossa plataforma, bem mais completa, claro, né? Com integração com Bucket S3 da Amazon, utilizando Kafka, utilizando bem mais documentos ali do MongoDB, utilizando também um gateway de pagamento, utilizando uma ferramenta SMTP para envio de e-mail, template de e-mail.
Só que aqui a gente não vai fazer isso, porque senão demorariam as mesmas 20 horas ali de curso que a gente tem. E não é esse o nosso objetivo. Aqui a gente quer mostrar na prática como ficaria aquela estrutura de pacotes. Então, como eu falei para vocês, na arquitetura limpa e na arquitetura hexagonal, a gente sempre costuma começar pelos testes, tá? Referente à regra de negócio. Eu vou escrever testes aqui somente da camada de domínio, tá? Da nossa regra de negócio, do nosso núcleo. Então, primeiro eu vou excluir aqui essa primeira classe, porque para mim não serve para nada, tá bom? E eu sei que eu vou precisar seguir aquela nossa estrutura. Qual é a nossa estrutura, né? A gente tem o domínio e em seguida nós dividimos em aplicações e portas. Então eu vou criar aqui, né, um pacote onde eu vou chamar de domain e dentro dele eu vou criar o nosso service. Eu falei aplicação, mas é service, desculpa. Nessa service eu vou criar uma classe que vai ser uma classe referente aos autores dos meus e-books. Tá? Então eu vou criar aqui author service, service teste. Beleza. E qual a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Esse teste ele vai validar apenas o componente. Para mim pouco interessa a aplicação. Então eu vou tirar o contexto. Então, para isso eu vou utilizar aqui o Mockito, extend with mockito.class. Tá? Então ele não vai subir o contexto do Spring Boot para validar os meus componentes. E eu sei que a minha classe de domínio ela vai se chamar author service. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu sei que eu vou injetar os mocks aqui. Então private author service. Autoservice. Beleza. O que é que ele vai falar, né? Cara, eu não conheço esse autoservice. Então, seguindo aqui o próprio TDD, vamos criar agora a nossa infraestrutura, onde eu vou vir aqui, pacotes, né? Dentro dos pacotes, a gente vai ter domínio, domain.service. Beleza. A primeira coisa que a gente tem aqui, deixa eu só copiar. Trazer aqui uma classe, autoservice. Beleza. Então, a gente agora tem o autoservice. Nada de anotar aqui, ó, o @service, tá? Lembre, a gente quer isolar o nosso domínio da aplicação, inclusive do framework. Maravilha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui do autoservice é que ele crie um novo autor. Então, beleza, vamos criar um novo autor. Vou criar aqui um teste, um void should create new author. Maravilha. A questão da nomenclatura dos testes, tá? Existem vários padrões, mas a realidade é que não existe um padrão. O time define, tem aquele when, tananã, then, tananã, tem aquele given, tananã, when, tananã, then, tananã, né? Tem vários padrões aqui que a gente pode utilizar. Inclusive, a gente pode descrever aqui via as anotações o que esse método faz de melhor. Mas o mais importante é que ele seja claro o que ele está fazendo. Então, beleza, eu vou salvar um autor. Então, ao salvar um autor, eu preciso ter o nosso objeto autor, né, que vai chegar na nossa camada de serviço. Só que a camada de serviço ela não compreende a camada de persistência, tá? Então ela tem que utilizar sempre DTOs. Então author DTO igual a new author DTO. Beleza, o que é que esse nosso autor vai ter, né? Esse autor ele vai ter um ID, tá? Um ID vai ser uma string, né? Por enquanto vai ser uma string. Um nome, posso colocar aqui um nome qualquer, né? Um Felipe Alves, tá? Inclusive esse autor aqui pode chegar com um nulo, né? Pode colocar aqui um nulo. Felipe Alves. E também podemos colocar aqui um resumo, né? Vou colocar um resumo simples, né? Engenheiro de computação. E por enquanto só, tá? Não vou colocar mais nada não. Vamos deixar assim da forma mais simples possível para a gente compreender, né, aqui o fluxo da arquitetura limpa e arquitetura hexagonal. Maravilha. Eu sei que em algum momento esse nosso autor ele vai ser salvo, né? Mas primeiro, a gente não tem esse DTO criado. Vamos criá-lo. A gente sabe que para criar os nossos DTOs, as nossas classes ali utilitárias, que elas vão ser usadas por toda a nossa camada, a gente tem uma outra estrutura, que é a estrutura de common, né? Então, common. Ok. Opa, acabou ficando dentro da service, mas é fora, tá? Beleza. Aqui eu vou criar mais um pacote que eu vou chamar de DTO. Ok. E aqui dentro eu vou criar uma classe author DTO. Na verdade não é uma classe não, desculpa, é um record. Que é uma classe, né? Beleza.
E aqui, por enquanto, um string ID, um string, vou colocar name, né? Pode ser full name. Beleza, ele vai reclamar por causa do N, tá bom? E aqui, um string resume. Maravilha. Ele está reclamando aqui em cinza que não está sendo usado, mas a gente vai importá-lo agora. Import. Beleza, importamos o nosso autor DTO. Maravilha. Agora eu sei que esse autor ele vai precisar ser salvo, né? Então a gente vai precisar ter um método de create, né? E retornar o objeto salvo. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu sei que quando deixa eu colocar aqui o Mockito para importar ele de forma estática. Mockito.when. Agora deixa eu apagar aqui. Vou passar o mouse, import static method Mockito. Isso aí, do org.mockito. Mockito.when, alguma coisa, then return o meu objeto salvo, né? Só que o meu objeto salvo agora ele vai ter um ID, né? Então eu vou só, para diferenciar, criar um novo aqui. Author DTO saved, tá? E aqui eu vou colocar um ID 1, 2, 3, 4. Beleza, tanto faz o ID que a gente está só testando, beleza? Então, when o author repository .create, que é esse author repository, Felipe? Na verdade, author repository port, né? Que é a nossa porta de saída, nossa porta secundária. Chamar um método create, passando o nosso DTO, que é esse DTO aqui, author DTO, then return o author saved. Beleza, que também é um DTO, só que ele vai ter ali o ID criado. Cara, ele está reclamando demais, ele não tem isso aqui criado. Com certeza ele não tem isso aqui criado. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só apagar esse public aqui. Beleza. Vamos criar aqui o author repository port. Ok. Author repository port. E aí, eu vou trazer o mock aqui pra gente, né? Tem um mock bin e um mock. O mock bin quando a gente está trabalhando com contexto, mock sem contexto. Beleza. Ele vai reclamar ainda porque não existe essa estrutura, obviamente. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui na minha camada, eu vou criar mais um pacote, que não vai ser o de serviço, vai ser a camada de portas, né? Port. E aqui dentro eu vou criar a minha porta de saída. Maravilha, porta de saída. Ok, dentro da minha porta de saída, eu vou criar a minha classe de author repository port. Por enquanto a gente não está se importando com a implementação, né? Pouco importa o que ele vai fazer ali. Então, author repository port. Ok. E eu já falei aqui que ele tem um método de create que retorna o author DTO create, passando o author DTO. Show de bola. Então vamos importar aqui. Maravilha. Vai parar de dar o erro. O autoservice ainda não foi utilizado. Quando criar, maravilha. E agora o que a gente falta fazer aqui, né? Ele está reclamando que o autoservice não foi utilizado porque a gente ainda não comparou o retorno do nosso método. Só que aqui a nossa service, ela não tem nada escrito ainda. A gente pode começar a brincar aqui com ela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é trazer todas aquelas implementações que eu já falei que tem aqui da nossa classe. Que é primeiro o author repository port. Tá, por enquanto todas elas, mas é só essa, né? Vou criar aqui o meu construtor, tá? Public author service. Maravilha. Onde eu vou trazer aqui o Spring gerenciar depois, não é aqui, tá? Então, this ponto. Beleza. Show de bola. Só trazer um final aqui. Acabei trazendo o autoservice public. Não tem nome não, amigão. Desculpa. Beleza. E agora a gente sabe também que tem um método de create. Então, vou chamar de create mesmo, tá? Ok. Ele vai retornar um author service DTO. Um author DTO, desculpa, não service. Beleza. E vai receber também um author DTO. Maravilha. Então, a gente tem aqui essa estrutura, por enquanto, return null, né? Então, vamos olhar aqui o nosso teste. Se a gente rodar esse teste aqui, ele não está fazendo nada, né? Então, ele vai acabar passando. A gente tem que fazer a primeira validação para ele quebrar, entender o que ele quebrou, e daí a gente, de fato, vai corrigindo, né?
Então, a primeira coisa que eu posso fazer antes do próprio assert é verificar se está passando pelo repositório aquela minha chamada, né, a chamada do meu método. Como é que eu faço isso? A gente tem aquele método verify do Mockito, né? O verify, onde eu quero validar se o auto-repository port está passando. Quando ele passa apenas uma vez, a gente não precisa explicitar, né? Mas eu gosto de deixar aqui, né, para ficar mais claro. Pelo método create, passando esse DTO aqui que a gente acabou de criar, né? Que é o author DTO. Author DTO. Maravilha. Se eu rodar esse teste agora, ele já deveria estar quebrando. Então vamos ver. Auto repository port. Na verdade, ele ainda não vai quebrar porque eu não chamei, né? Então, deixa eu só fazer aqui, ó, dessa forma. Create DTO. Auto DTO. Beleza. Vamos rodar o teste. Opa, ele já quebrou. Exatamente por isso, ó, ele queria que fosse invocado o nosso repository port create, mas ele não foi. Então beleza, então a gente vem aqui, né, e implementa essa solução. A gente sabe que, dado o DTO, ele vai esperar, né, um retorno. Vou até chamar direto aqui, né, o nosso author repository.create DTO. Claro que aqui, nesse caso, nesse exemplo, não vai ter uma regra de negócio muito complexa, né? Até porque senão o vídeo começaria a ficar muito, muito longo. Mas aqui a gente faria todo tipo de orquestração, chamada para uma porta que faz o envio para o Kafka, que faz o envio para o e-mail, alguma validação de dados ali de entrada, tudo que não envolve, né, as camadas de backsurface, as validações ali com o banco, com alguma ferramenta de mensageria, com uma ferramenta SMTP, tá bom? Então, beleza. Então, agora a gente já tem aqui a chamada direta, tá? Vamos ver se o nosso teste vai passar. Beleza, ele já passou. A única coisa que eu quero deixar aqui também é o assert equals para validar se ele está retornando algo, tá? Então, assert equals. Ele não pegou, né? Deixa eu pegar aqui do assert equals do JUnit, do Jupyter, né? Assert equals, beleza. Onde eu quero validar o valor esperado pelo valor real retornado. Então, o valor esperado é o autosaved e o valor real é o que vai trazer ali do create. Beleza. Vou rodar nosso teste novamente. Ele tem que continuar passando, tá? Passou. Ok, então a gente criou aqui nosso teste, começamos pelo nosso teste. A nossa camada aqui da regra está funcionando, né? É uma validação simples, né? Até para o vídeo não ficar tão longo, mais do que já está. Agora a gente tem que implementar a nossa regra de aplicação, que de fato é a chamada ao banco de dados. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Agora vou só minimizar aqui e vamos criar a nossa estrutura para os adaptadores. Como a gente viu no nosso esqueminha, a gente vai precisar criar uma pasta aqui chamada de application, ok? E nela eu já posso colocar aqui, ó, ponto adapter, e também eu posso colocar nossos adaptadores de saída, então ponto out, ok? A gente já tem essa estrutura. É comum também, quando a gente tem vários adaptadores de saída, a gente criar outros pacotes como repository, producer, SMTP, para poder distinguir melhor, separar melhor as responsabilidades de cada adaptador. Mas nesse caso a gente só tem um repository, vou criar aqui direto o nosso author repository adapter. Ok, author repository adapter. Aqui eu já posso trazer características do Spring, então vou anotá-lo como um componente para o Spring saber que ele tem que gerenciar. Também vou trazer uma outra anotação aqui já do Lombok, que é o required constructor, para não precisar criar ali o construtor. Beleza. Então, eu sei que eu vou precisar do nosso repositório para salvar essas informações. Aqui eu já não vou criar mais testes, tá? Vou colocar aqui um private final auto repository. Esse sim é o repositório real, tá? Que a gente vai chamar, ele vai estender do MongoDB repository. E vamos agora, né, implementar a nossa porta. Então a gente vai implementar aqui o repository port. É claro que ele vai reclamar porque a gente não implementou o método que é o de create. Então agora sim, o nosso núcleo consegue se comunicar aqui com o nosso adaptador de saída via as portas, tá bom?
Maravilha. O que a gente vai fazer? Eu vou precisar criar, né, o nosso autor DTO chamando author repository, que ainda não existe, tá? Mas primeiro o que a gente pode fazer aqui, tá? A gente pode criar a nossa pasta de infraestrutura, que a gente não criou também. Então vou vir aqui, create new package, infrastructure, nossa, difícil. Infrastructure, beleza. E aqui dentro eu vou criar duas pastinhas fundamentais para a gente. A primeira, a nossa de modelo, que é onde vão ficar os nossos documents, ou, se fosse o caso também, entidades. E a segunda, que é onde vai ficar a nossa repository, nosso repositório. Para deixar bem claro aqui, agora que a gente está falando nos adaptadores, eu vou utilizar uma base de dados no MongoDB. Só um ponto importante que eu esqueci de trazer aqui para vocês, ó. No Application Properties eu já deixei configurado aqui na minha máquina um banco MongoDB. Vocês podem copiar aqui, tá? Eu vou deixar também no projeto o script que eu vou subir do Docker Compose para poder rodar o MongoDB local, tá bom? Então isso aí é bem tranquilo também. Eu já tenho ele configurado, só que está em outro projeto aqui, mas já está rodando. Então vamos lá. Aqui no nosso model, a gente vai criar a nossa classe do author. Beleza, vou chamar só de author mesmo. E eu sei que ela é um document. O que é que vai ter nesse meu document, né? Então, vou anotar aqui um document. Vou chamá-lo de documents, deixar no plural. Aqui eu vou trazer já algumas coisinhas do Lombok. Então, um getter, vou trazer um all-args constructor, vou trazer um no-args constructor. Não vou trazer um builder não, tá? Eu vou utilizar um outro padrão aqui, mais simples para classes pequenas, né? Então, o ID do MongoDB, private string ID. Vou trazer aqui um private string name também. Ele vai ser um índice para mim, tá? Porque eu posso fazer algumas buscas aqui pelo nome. Então, vou deixar ele indexado. E também o nosso resume, private string resume. Ok. Só que eu preciso fazer uma conversão, tá? Entre o DTO e o author. E existem várias formas de fazer isso. Mas a gente vai fazer na mão mesmo, porque é muito pequeno. A gente não precisa trazer um object map, é muito menos um map struct. Mas antes disso, eu vou criar aqui o nosso repositório, que ele já está pedindo, chorando lá no nosso adaptador. Então, eu vou criar aqui o author. Opa, ficou tudo maiúsculo. Author repository. Beleza. Um author repository, ele vai estender um Mongo repository, onde o tipo vai ser o nosso author e a chave vai ser uma string. A gente pode colocar aqui de forma não obrigatória o repository e por enquanto tá ótimo. Vamos voltar aqui no nosso adaptador, a gente tem quase tudo que a gente precisa. Ok, maravilha. Show! O adaptador, ele pode ter conhecimento do banco, pode ter conhecimento de qualquer coisa. Ele não participa da regra de negócio, ele só faz aqui a regra de aplicação. Então, basicamente, eu posso ter aqui ó, um author igual a new author, beleza? E eu posso fazer a conversão dele utilizando um método if, né? Um padrão também legalzinho, passando o nosso amigo DTO. Esse método if, ele ainda não existe, então vamos criá-lo aqui. Opa, só fechar aqui. O método if. Criar aqui um public void with author DTO, passando o DTO. Show. Esse método if, como eu quero que ele funcione? Dado a entrada de um valor, ele vai atribuir a minha classe, né, meu document que será persistido. Se esse valor ele não existir, ele for nulo, eu quero que ele pegue o valor que ele já tem da classe, que pode ser nulo, ou se for o caso de uma atualização, pegar o valor que já está lá salvo. Beleza? Então vamos implementar isso daqui. Existem várias formas de fazer isso, tá? Utilizando objects não null, ou fazendo uma validação sem utilizar nenhum tipo de classe complementar. Mas eu gosto muito de utilizar aquele optional, tá? Optional.ofNullable, onde eu vou validar o DTO.id. E aí, se o id tiver nulo, eu vou pegar o próprio valor da classe, que é o id. Beleza? Só isso. Então, eu vou copiar aqui e colar, fazer isso mais duas vezes. Ok. Name. Só ver o que ele está reclamando aqui do name, DTO. Acho que eu coloquei full name, né? Então, deixa eu só alterar aqui também, ó. Ficar igualzinho. Full name. E o resume.
Ok. Resumo. Maravilha. Então, quando ele passar pelo if, ele vai já atribuir a minha classe instanciada. Voltando aqui para o nosso adaptador, agora a gente precisa retornar o objeto salvo. Então, author repository.save DTO. Opa, DTO não, desculpa, o author. Só que ele espera, né, que a gente retorne o DTO. A gente não pode retornar a camada de entidade, tá? O nosso document, no caso, nossa camada ali de persistência, porque a regra de negócio para ela é indiferente o banco que a gente está utilizando. Ela tem que dar um ponto save ali, um ponto create, e ser indiferente do banco de dados. Poderia ser um MongoDB, poderia ser um Postgres, perceba que a gente fez aquilo ali sem definir o banco. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Vou precisar retornar, teria que ter aqui um ponto to author DTO, né? Ou um ponto to DTO somente, né? Também resolveria, tá? Para poder celebrar, né, o que a gente está esperando. Então, vamos fazer isso aqui na nossa classe, nosso author, tá? Nosso documento do author. Basicamente, a gente vai fazer aqui um public author DTO. Vamos chamá-lo de to DTO, né? Como a gente acabou de fazer. Não preciso passar nada, já que vai ser da própria classe, né? Do próprio objeto. Vou só fazer um return new author DTO, passando o ID, name, full name, né? E o resume. Show de bola. Não precisa colocar o this, né? Porque a gente já está na própria classe, então ele consegue acessar os atributos privados. Mas se colocar o this ou o get também, né, vai dar no mesmo. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um get ID, mas é desperdício, tá bom? Pode só colocar o ID que vai dar certo. Voltando aqui no nosso adaptador, ele vai parar de dar erro e aqui a implementação está completa. Agora, o que é que falta para a gente terminar a nossa aplicação ponta a ponta? Claro, se referindo apenas à criação ali de um objeto simples, tá? Importante a gente entender a estrutura da arquitetura hexagonal, utilizando ali conceitos também da arquitetura limpa. Falta a gente expor o nosso endpoint para criar o autor, né? E a gente sobe o projeto e vê toda a comunicação ali acontecendo. E beleza, então deixa eu só minimizar aqui, eu vou fechar todas as tabs, tá? Certo? Todas as janelas. O que a gente sabe? Para poder expor a nossa aplicação, também é via adaptadores, só que não é os adaptadores de saída, são os adaptadores de entrada. Então, ao invés do out, vamos escrever aqui o in. Beleza. Aqui no in, a gente também poderia criar um outro pacote chamado de controllers, mas por enquanto eu só tenho a controller. Então, eu vou deixar aqui, tá? E chamar o author controller. Beleza. Bem padrão tudo aquilo que a gente já vem fazendo, tá? Então, aqui vou só colocar um REST controller, aqui vou colocar um request mapping, onde eu vou passar, que é na rota authors, tá? Pode ser assim, authors, beleza. Aqui eu vou colocar, tudo isso eu espero que vocês já saibam, né? Não é novidade para ninguém. Post mapping, aqui não vai precisar passar nada, vou deixar até sem esses parênteses, né? Então, public vai ser o response entity. Aqui, né, não seria uma interrogação, seria um author DTO. A gente sabe muito bem o que ele vai retornar. Vou chamar também de create, passando um request body, né? Request body do author DTO. Beleza. Então, ficou bem fácil. O que é que eu vou retornar, né? Eu vou retornar um response entity.created. Não tem ainda aqui, response entity. Entity.created. Beleza, ele espera que passe um RI, né? Acho que não é tão legal fazer assim. Vamos fazer assim, ponto consciente.status. Eu vou passar o http status.created. Opa, created. Ponto, o body. O body vai ser o nosso objeto que a gente vai retornar ali, né? Que é o nosso, através da nossa do nosso núcleo, tá bom? Como é que a gente conecta o adaptador de entrada a um núcleo da aplicação? Via portas de entrada. Então a gente precisa aqui criar, né, o nosso private. Vou colocar aqui também o required all args, tá? @required all args constructor. Só não coloquei no núcleo para deixar totalmente dependente, inclusive de anotação do Lombok, tá? Então private auto service port, tá? Auto service port. Ele também tem que ser uma interface.
É claro que ele vai reclamar porque não existe. Então a gente vem aqui no nosso domínio, nós temos as nossas portas de saída, vamos criar as nossas portas de entrada em, deixa eu só copiar aqui, Java Class, Auto Port. Beleza, Auto Service Port. Maravilha. Aqui o que eu vou precisar, né? Eu sei que ele já recebe um Auto DTO, tem um método create e ele retorna, né, um Auto DTO e recebe um Auto DTO. Show de bola. Claro que ele vai reclamar. Ah, até criei errado, né? É uma interface. Desculpa. Falta se a gente implementar, né, na nossa camada de serviço. Então aqui eu vou colocar um implements auto service port. Importar. Ele não vai reclamar, né? Não vai dar aquele erro porque já está aqui criado, né? Se a gente quiser colocar um override, também mal não faz. Show de bola. Então agora a gente pode importar aqui. Import. Show. E a gente pode agora fazer dessa forma. Ponto create passando o DTO. Ele está reclamando aqui porque ele não está conseguindo pegar o required ou args e colocar no nosso construtor. Para isso, para ele saber que a gente quer que ele coloque esse atributo da classe no construtor, precisa colocar o final, tá? Aí agora você vê que ele fica colorido. Maravilha. Teoricamente, pessoal, teoricamente, era só isso que a gente precisaria fazer. Se eu colocar aqui um Docker Compose, um Docker PS, desculpa, vocês vão ver que eu já estou rodando a imagem do Mongo. Tá? Eu vou colocar aqui na pastinha o script do Mongo. Tem mais coisas rodando aqui, do Kafka, do MySQL, por causa do curso exatamente de construindo aplicações robustas utilizando a arquitetura hexagonal e a arquitetura limpa. Mas o que vocês precisam é isso aqui, tá bom? Maravilha. Agora o que a gente vai fazer? Vamos tentar rodar a nossa aplicação. Tá? Se a gente olhar aqui no nosso properties, a gente roda na 8081, codingbook API v1, né? E aí ele vai ter aquele barra controller, se quiser deixar aqui melhor, pode até colocar um barra, mas não vai influenciar em nada, tá? Ok, ele vai bater aqui no nosso Mongo com o usuário admin 123.123. Show! Vamos tentar rodar. Deixa eu só rodar aqui assim. E vamos ver o que acontece. Opa, ele deu um erro. Mas que erro é esse? Vamos tentar ler aqui a descrição. Parâmetro 0 do construtor em adapter author controller required a bin of type author service port. O que acontece, né? O Spring está tentando gerenciar esse author service port aqui. Mas só que para ele gerenciar isso aqui, ó, precisaria ser uma classe gerenciada pelo Spring. Só que se a gente colocar aqui um @service ou um @component, a gente vai estar ferindo a arquitetura limpa, que a gente está pensando, né, em isolar a regra de negócio, inclusive da infraestrutura completa, que é o próprio framework. Então a gente não pode colocar o @service aqui. A gente está trabalhando aqui com conceitos bem avançados de code design, né, como solids, clean code, né? Então a gente está querendo isolar completamente a nossa regra de negócio. Se eu colocar aqui o @service e tentar subir de novo, vamos ver se ele vai. Ó, ele foi, já subiu, né? Bem rápido mesmo. 8081 já tá up. Mas e aí como é que a gente faz, né, Felipe? Como é que a gente corrige esse problema não utilizando o @service, né? Mantendo ali toda a infraestrutura que o Spring precisa e mantendo também os princípios da arquitetura limpa e hexagonal. Vou parar aqui o projeto. Deixa eu tirar esse @service. E aqui que entra uma outra pasta que eu mostrei para vocês, que é aquela pasta de configuração, né, para os nossos adapters. Então, configuration, onde eu vou colocar nele um gerenciador de bins, tá? Então, configuration. E beleza, agora só saiu errado aqui, né? Era para ser fora do adapter. Rename. Fica na mesma parte da aplicação, tá? Mas não fica junto com o adapter. O que é que ele está reclamando? Só apagar de novo esse cara aqui. Vou apagar, acho que vai ser mais fácil. Vou apagar e aqui eu vou criar new package. Beleza, deixa eu tirar esse adapter. Application.configuration. Ok, agora sim. E aqui dentro dele eu vou criar uma classe chamada bin configuration. Bin configuration. Maravilha. Esse bin configuration, posso anotar aqui com a configuration, né? É importante que seja algo gerenciado pelo Spring. E eu vou criar um bin, tá? Existem várias formas da gente
dividir essa classe aqui, né? Aquele conceito de SRP, né? Acaba ficando um pouco abstrato. Para mim, a responsabilidade única aqui é uma classe que configura os bins de serviço. Para algumas pessoas, teria que ser uma classe para cada bin de serviço. Então, a gente teria que ter um aqui para o autor, um bin configuration para a categoria, um bin configuration para salvar o livro, um bin configuration para outros métodos de pagamento, para envio de e-mail, né? Eu prefiro colocar todos eles aqui, tá? Se ficar muito grande, aí talvez eu repense, né, em reescrever, né, em refatorar. Inclusive, esse é um dos princípios do Clean Code, né? A refatoração constante conforme o projeto vai evoluindo. Mas beleza. Então, vamos colocar aqui um public, o nosso author service, que é a nossa classe que a gente está pedindo para o Spring gerenciar fora da camada de serviço, né? Fora do nosso core. Então, author service, vou chamar aqui de author service. E o construtor, eu vou ter que passar aqui exatamente tudo aquilo que ele recebe. E, por enquanto, né, é só o author repository port. Beleza. Author repository port. E agora é só colocar aqui um return new author service. E ele recebe um author repository port. É exatamente isso ó, que o nosso author service aqui, ele recebe, né, no construtor dele. Perfeito? Então agora o Spring vai saber gerenciar esse cara. Então não tem mais a anotação do service. A controller vai continuar da mesma forma. E a gente tem aqui o nosso configurador de bins, né? Então basicamente eu posso rodar aqui a aplicação novamente. Ok. Subiu. Então vamos só testar aqui a gente salvando um autor, né? Ok, então ele vai bater aqui no 8081/codingbook API v1/authors, tá? Eu vou colocar aqui um nome, pode ser, vamos chamar aqui do Fusquinha, né? Nosso professor de JavaScript, Fusquinha. Um bom resumo, vamos tentar bater na nossa aplicação. Opa, 201 created. Ele só retornou o full name. Ah, claro, é porque eu não criei o nome, né? Também não criei nenhuma validação. Deixa eu só criar novamente aqui. Opa, agora foi. Fusquinha, com o ID, o nome dele, né? E o resumo. Beleza, pessoal? Esse script aqui que eu utilizei para rodar o Docker é muito simples. Eu vou só pegar aqui para vocês verem. Ok, e aí eu vou só criar aqui uma pasta para vocês, tá? Porque o meu já está rodando por causa de outros projetos. Então, eu vou criar aqui uma pasta Docker, tá? Só para ficar salvo para vocês. Eu vou criar aqui um arquivo, Docker Compose, docker-compose.yml, tá? Se vocês não sabem mexer com Docker Compose, aqui na nossa plataforma a gente também tem um curso mostrando como mexer com Docker, Kubernetes e também a gente faz ali, claro, sempre trabalhando junto com nossos projetos em Java e Spring, tá bom? Eu vou tirar toda essa parte aqui, o network do Kafka, nada disso vocês precisam, né? Então, o que eu peguei agora do outro projeto, Zookeeper, vocês precisam de fato, é isso aqui, tá? Então, ok, admin 1, 2, 3, eu vou deixar isso comentado. Para rodar, vocês navegam até a pasta aqui do Docker, tá? E rodam docker-compose up-d, tá bom? Só isso. E aí já era. Maravilha, Dev. Então, eu espero que você tenha de fato gostado aqui do projeto. A gente fez aqui, claro, uma estrutura pequena para caber todo o conteúdo ali falando de arquitetura limpa, arquitetura hexagonal, desacoplamento da camada de negócios, aplicação da camada ali de adaptadores secundários, adaptadores primários, né? Como elas interagem entre si, mantendo ali os princípios da arquitetura limpa e da arquitetura hexagonal, né? E como isso ajuda você a criar sistemas modulares e escaláveis, certo? Eu peço também para quem gostou que se inscreva aqui no canal, ative as notificações e fique de olho nos nossos próximos vídeos que nós vamos lançar toda semana conteúdos sobre tecnologia, não somente sobre Java e Spring, tá? Mas tecnologia em geral, front-end, back-end, Node, Java. Então eu espero que você tenha gostado e até a próxima.